O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o trabalhador e a trabalhadora não precisam comprovar renda para ter acesso à justiça gratuita. A Corte derrubou uma das medidas da reforma trabalhista de Michel Temer, que previa o direito apenas para quem recebesse até R$ 2.800 de salário ou que comprovasse a necessidade de isenção. Entenda na reportagem de Júlia Pereira. O Tribunal Superior do Trabalho derrubou uma das medidas da reforma trabalhista de 2017 que limitava o acesso do trabalhador e da trabalhadora à justiça gratuita. A decisão foi dos ministros da subseção 1 da seção especializada em dissídios individuais do tribunal. Um dos artigos da lei do governo de Michel Temer prevê a garantia da justiça gratuita apenas para quem recebe salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ou seja, R$ 2.800. Quem recebe acima desse valor precisa comprovar a necessidade de isenção, mas a lei não deixa claro como deve ser feita essa comprovação. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho estabelece que apenas a declaração de insuficiência de recursos do trabalhador já basta para garantir o acesso à justiça gratuita. O presidente da Central Única dos Trabalhadores de São Paulo, o professor Douglas Izzo, considera a decisão do Tribunal Superior do Trabalho um avanço. É um avanço, no sentido de garantir a uma parte dos trabalhadores brasileiros a ação na justiça sem o temor aí de se perder essa ação, arcar com as custas processuais. Atenua, mas ainda mantém, de certa forma, esse empecilho aos trabalhadores e trabalhadoras que querem na justiça do trabalho garantir os seus direitos. Nós vamos continuar lutando para que o trabalhador ele tenha, independente da sua renda, tenha direito à justiça gratuita. Desde a reforma promovida pelo então presidente da República, Michel Temer, o número de ações trabalhistas diminuiu em 1,1 milhão, segundo o TST. Em 2016, foram 2,72 milhões de novos processos. Já em 2017, ano da promulgação da reforma, o número caiu para 2,63 milhões. Em 2018, a queda foi ainda maior, chegando a 1,73 milhão. Com a pandemia, os processos envolvendo questões do trabalho em casa aumentaram 270%, segundo um balanço publicado pela Infomoney com informações das varas do trabalho. Mesmo assim, o ano de 2021 terminou com 1,53 milhão de novos processos. Para o juiz do trabalho e conselheiro da Associação dos Juízes para a Democracia, Vladimir Castro, a queda do número de processos mostra que a reforma trabalhista alcançou o seu principal objetivo ao restringir o acesso à justiça gratuita. O único objetivo dessa norma era restringir de forma inconstitucional, ilegal e até imoral o acesso à justiça de trabalhadores e trabalhadoras, de forma que, havendo a possibilidade de trabalhadores e trabalhadoras desempregados, sem dinheiros para sustentar a própria família, ter que, eventualmente, arcar com as custas do processo, as despesas do processo, os honorários advocatícios sucumbenciais. Isso servia como uma pressão para que trabalhadores e trabalhadoras não ajuizassem processos, porque, na dúvida, muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras que já têm uma vida totalmente precarizada e procuram a justiça do trabalho, somente e em regra após estarem desempregados, ter o risco de ser penalizado com o pagamento de custas caso perdesse algum pedido naquele seu processo. Apesar da decisão dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, a palavra final será dada pelo STF. O assunto está na pauta da Suprema Corte em uma ação declaratória de constitucionalidade, impetrada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, que defende a medida da reforma trabalhista. O relator é o ministro Edson Fachin. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.
Jornal Brasil Atual.